começando mais um podcast que não tem papas na língua. Aqui a gente fala alto, fala sério e solta umas verdades também. Psicologia? Tem. Futebol? Claro. Skincare? Bora. E a treta da semana? A gente comenta também. Porque aqui a ideia é berrar, mas com conteúdo. Se ajeita aí, coloca o fone e vem com a gente, porque tá no ar o... Berrando a Palavra! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Berrando a Palavra. Hoje você vai ouvir uma história diferente. É uma conversa que começa com perguntas comuns, mas que toma um rumo íntimo, revelador e inesperadamente poético. Você vai conhecer alguém que talvez já conheça, só ainda não percebeu. Fica até o fim. Só um minuto, eu vou ter que ligar para nossa entrevistada, porque eu acho que ela se atrasou, né? Até agora não tá entre nós. Mas eu já não estou aqui. A história que eu vou contar, que a gente vai contar, é a minha história com o Propeb. Então, Isadora, qual que é a sua história com o Propeb? Como que tudo começou? Eu tinha 8 anos de idade. E aí, numa conversa dessas, em um pit dog qualquer, dessa grande Goiânia, eu conheci, em primeira mão, o meu primeiro maestro e único de toda a vida, meu maestro Ismael. Lá nessa conversa, eu estava acompanhada dos meus pais, da minha família. E aí, numa conversa singela, onde a gente jogava palavras ao vento e também um lanche maravilhoso, foi quando eu fui apresentada para a música que mudou totalmente a minha vida. A partir disso eu conheci o Propeb, que me ensinou muitas lições de vida e que me formou quem eu sou agora. O nosso sentido de hoje é trazer a história de uma pessoa real que cresceu junto com o Propeb e que se formou, assim como o Propeb forma outras pessoas, que ele é além de um projeto, ele é algo que influencia a vida de outras pessoas e que traz um benefício a eu esqueci a palavra. Longas datas. Longas datas. Longas datas. Pode falar. E qual que foi o momento que você sentiu que deu aquele start assim na sua vida, que tudo começou a mudar depois que você conheceu o projeto? Após eu conhecer o projeto, né, que eu entrei em contato com as pessoas, que a gente começou a conversar, eu era muito nova, muito jovem ainda, mas desde cedo eu sempre soube bem o que eu quis, e com o apoio dos meus pais e com a música também, eu acredito que eu tive uma grande evolução desde criança. Então acho que a partir do momento em que eu me enxerguei como alguém que queria aquele caminho, foi quando eu tive uma mudança. E aí, Isadora, tem quanto tempo que você conhece o projeto, que entrou aqui? Como eu disse, eu entrei aos 8 anos, então faz exatos 11 anos que eu estou junto com o Propeb. E desse tempo pra cá, o que o projeto acrescentou na sua vida, que você pôde sentir que foi um ponto de inflexão ali pra você? Que é um momento que você sentiu que aquilo mudou a sua vida, ou mudou parte do curso dela? Além da comunicação que me acrescentou, o projeto ele fez com que eu evoluísse intelectualmente e também a forma de pensar. Eu acredito que, além de ser um projeto, como eu disse no começo, é um lugar que ele forma pessoas, que ele prepara pessoas para serem inseridas no familiar, no profissional e também saber se comunicar com o social também. E você falou um pouco pra gente sobre a sua experiência aqui, sobre o tempo que você está aqui, mas o que você fazia exatamente aqui no projeto, ou o que faz também? De início, eu comecei com aulas de flauta doce, com o Ismael, meu maestro. E após alguns anos, eu entrei na orquestra e fiquei alguns anos, né, juntamente com eles, colaborando. Nós íamos a vários lugares, fazer projetos e também tocar socialmente, né, levando a música para outras pessoas. E também, de certa forma, atraindo também pessoas para dentro desse local que era tão acolhedor. E durante esse tempo, você fazia alguma viagem aqui dentro do projeto, através dessas músicas? Você teve experiência de conhecer outras pessoas? Como que foi tudo isso? Sim, tive muitas experiências. Eu também tinha colegas de grande talento e também tive outras aulas, né, por exemplo, de teclado. Eu toco teclado, né, nessa época eu também, dentro da orquestra eu tocava, fazia parte disso.
A gente visitou vários lugares aqui mesmo dentro de Goiânia, né? Tivemos a oportunidade de cantar em vários lugares, em um desfile social, e tinha outros lugares também, abrigo de idosos. Então a gente fazia esse trabalho muito interessante, eram jovens, levando alegria também para o social, para as pessoas que são mais necessitadas. Eu acredito que além de trazer os jovens para perto e também inseri-los, né, no mundo, é também levar a música e acalento para quem um dia foi tão necessário para a sociedade. Isadora, hoje a gente vê que você tem uma comunicação mais evoluída, mas você consegue se expressar bem. Sempre foi assim? Ou você acha que o projeto, a música, tudo isso colaborou nessa carreira sua? Eu não era tão desenvolta assim, eu era bem tímida. Na verdade, eu lembro de um acontecimento que eu estava aqui no pátio e a gente tinha que gravar algo e eu lembro que eu chorei do começo ao fim. O que é diferente agora que eu tô com 3 câmeras, gente, aqui apontadas pra mim e nenhum choro, aparentemente. Então, assim, eu vejo que isso me trouxe bastante energia também como pessoa, sabe? Pra lidar com os desafios da vida e também entender o outro, né? Com empatia e me entender também. Foi muito bom nesse sentido. Bacana. Eu vejo que muitas pessoas às vezes desejam tocar algum instrumento, seja teclado ou flauta doce, como foi o caso da Isadora. Mas, Isadora, você sente que foi difícil? Como que foi todo esse percurso? Porque tem muitas pessoas que às vezes desejam tocar um instrumento, mas não começam por achar que é difícil demais, que não é para ele. O que que você tem a dizer a respeito sobre isso? Assim, eu digo que o Propeb é o melhor caminho se você quer tocar um instrumento, se você quer socializar também, se você quer se sentir em casa e acolhido, porque aqui eles têm uma dinâmica incrível de ensino e de te colocar dentro das situações certas e nos locais certos. Eu acredito que tocar instrumento fica mais fácil quando você tem as pessoas certas para te guiar. E aqui no Propeb a gente tem pessoas muito capacitadas para te guiar nesse caminho. Então as coisas ficam bem mais fáceis. Bacana. E existe alguma memória da sua infância, do começo da sua história, que você gostaria de reviver, ou que marcou ali, você lembra com muito carinho, com muito afeto? Eu me lembro sim, eu me lembro de um pão com carne, que a gente comeu todo mundo junto. Foi bem no começo da orquestra, então a gente praticamente ia pros lugares e as pessoas acabavam doando lanches, né? Então, gente, aquele pão com carne maravilhoso que nos serviram aquele dia, né? Foi uma memória muito agradável e muito gostosa, né, que eu tive com os meus colegas. Então eu carrego com bastante carinho durante toda a minha caminhada e mesmo aos quase 20 anos ainda me lembro disso com muito amor, dessa experiência que a gente compartilhou aquele dia. O que ninguém às vezes percebe é que a cada passo que eu dava, né, tinha por trás um algo, né? É isso que a gente quer passar para você que está nos assistindo hoje. Que por trás de tudo isso, dessa pessoa, essas pessoas, na verdade, que estão no projeto, que são formadas agora, que passaram, e eu ainda estou, né, aqui dentro fazendo parte de projetos, é que tem o projeto Propeb por trás, dando apoio e também ajudando as pessoas a se conhecerem, a se entenderem também como seres humanos e apoiando também. Acredito que o grande propósito do projeto é esse, é alcançar pessoas principalmente. Acredito que é um projeto que veio diretamente do coração de Deus e que os fundadores foram guiados pela mão dele até nesse momento, né, estão sendo guiados para que várias pessoas, várias vidas sejam atingidas e também sejam alimentadas pela palavra do Senhor, que é o nosso grande propósito, afinal, o propósito de todos nós, né? E durante esse período, teve alguma cena icônica que você se lembra? Teve sim. Como eu disse no começo, a minha comunicação era bem falha. Eu ainda tenho algumas falhas, né? A gente sempre tem que estar melhorando. Mas nesse episódio, eu não falava absolutamente nada durante todos os ensaios. E aí, certa feita, naqueles atrasos, e o ensaio acontecendo, e eu fiquei com dúvida ali. E aí, no momento, todo mundo agitado, eu falei, para. E aí, meu maestro, eu lembro que ele virou e falou assim, nossa, gente, ela fala. Aí aquilo virou um bordão, toda vez que eu falava, todo mundo, nossa, gente, ela fala. Então, ficou muito marcado em mim, toda vez que eu dizia algo ou me comunicava ali, mas de certa forma aquilo era um apoio também que eu via, né? Foi muito importante pra minha comunicação, pra quem eu sou hoje. Então, nossa, gente, ela fala. Isadora, existe algum versículo bíblico, alguma mensagem que você gostaria de deixar pra gente, pra quem tá nos assistindo, que faz parte da sua história, que faz parte da sua essência?
Hoje aqui eu não deixo só a revelação da minha história, mas também uma certeza, que está lá escrito em Filipenses 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em vocês há de contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque Deus une caminhos, Ele costura encontros e transforma também lanches simples em começos de eternidade. Nós agradecemos a você que nos ouviu até agora. Eu espero que vocês gostem desse episódio, levem isso pro coração, que vocês se sintam abraçados. E também lembre-se, ouça o nosso Berrando a Palavra, siga o Projeto Propeb e vem com a gente para continuar esses episódios. Show.